Shalom. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. E hoje nós vamos falar sobre algumas mentiras que estão rolando aí na internet a respeito do Talmud, né? Vale lembrar que essa luta de tentar criar um antisionismo, um antissemitismo, um ódio aos judeus, ela é antiga, ela surgiu com o tempo aí contra os rivais dos judeus. E o que é que aconteceu? Aconteceu nos Estados Unidos uma tremenda luta em prol de tentar fazer com que os cristãos odeiem os judeus, associando alguns trechos do Talmud, se referindo que o Talmud desce o rei mesmo aí nos cristãos. Antes de eu explicar realmente o que acontece no Talmud, principalmente num vídeo aí de um rapaz que fala Talmud, o livro satânico dos judeus, antes de eu explicar, primeiro eu quero deixar bem claro uma coisa. Para o cristianismo, o judaísmo é idólatra. Para o cristianismo, o budista é idólatra. Para o cristianismo, o islamismo é idólatra. Ok, para o islamismo, o cristianismo também é idólatra. Como para o budismo, também o cristianismo é idólatra. Então, uma religião falar que a outra é errada, uma religião falar que a outra é idólatra, é comum. Por que é comum? Porque a religião é uma filosofia, é onde que reúne um grupo de pessoas que pensam igual àquela visão divinizada ou espiritualizada, onde que junta aquela filosofia. E na cabeça dessas pessoas, tudo que não faz parte desse grupo é idolatria. Então, o que me espanta são cristãos falando mal pra caramba do judaísmo, dos judeus, do Talmud, e quando eles falam mal, eles estão corretos. A internet está cheia de cristãos falando mal de outras religiões, de cristãos até agredindo pessoas de outras religiões, de cristãos, por exemplo, destruindo templos de outras religiões. Tudo que acontece no meio muçulmano, o cristianismo também faz. Não estou falando de sua maioria, não estou generalizando, mas o cristão acontece sim, acontece o cristão destruir igrejas católicas, destruir terreiros de umbanda, destruir tudo que não é o cristianismo. Agora me responda, que dia que vocês viram judeus invadindo a igreja católica e destruindo a igreja católica? Nunca. Que dia que vocês viram um grupo de judeus destruindo a igreja evangélica, um templo umbandista, um templo de matriz africana, um terreiro? Nunca vocês vão ver isso. Vocês não viram isso. Nem Israel. E olha que para nós judeus o cristianismo é idolatria. Eu estou falando sincero, eu estou falando dentro da nossa fé. Agora, eu achar como judeu que o cristianismo é idolatria, não me dá o direito, desculpem, de maltratar um cristão, de ofender um cristão, de destruir o templo do cristão. Não me dá esse direito. Não concordar com a fé, não concordar com a filosofia é uma coisa. Agora, falta de respeito, agressão, intolerância é outra. Aí já quebra a mitzvah de amar teu próximo a si mesmo. Tá bom. Nesse vídeo desse rapaz, falando agora do Talmud, ele fala que no Talmud Sanhedrin, na página 43a, fala que que o Talmud fala que Jesus foi isso, foi aquilo, foi aquilo. A verdade é que no Talmud não nem cita o nome de Jesus. Não cita. O que o Talmud Tratar de Sanhedrin, o Tratar de Sanhedrin, para quem não sabe, está falando do juiz, da forma dos tribunais, como que se julga determinado tipo de assunto, como determinado tipo de situação. E o rapaz que fez a verdade sobre o Talmud, né, o vídeo chamado A Verdade sobre o Talmud, ele cita Talmud Sanhedrin, a página 43a. Eu vou ler para vocês como é que está escrito lá. Tá assim, ó. Na véspera de Páscoa, Yeshu, não Yeshua, é Yeshu,
foi enforcado. Durante 40 dias antes da execução, ocorreu um arauto e saíram o povo e gritaram: ele está indo para a frente para ser apedrejado, porque praticou feitiçaria e induziu Israel à apostasia. Qualquer pessoa que pode dizer qualquer coisa em seu favor, venha para a frente, invoque e chame e defenda esse homem. Mais uma vez, ninguém foi. Nada foi antecipado em seu favor, e ele foi enforcado na véspera de Páscoa. Isso está no Talmud, Tratado de Sayadrin, na página 43a. E ele fala, Yeshu, não Yeshua, Yeshu tinha 5 discípulos, Matai, Nakai, Nezer, Buni e Todá. Que eu saiba, o Jesus dos cristãos, o Messias dos cristãos, ele foi morto, segundo o cristianismo, crucificado. E o crucificamento não era uma prática judaica. A idolatria era punida com a morte, isso em extremo caso, o enforcamento e apedrejamento. E aqui deixa bem claro que esse Yeshu está falando de um homem que ele era idólatra, praticava feitiçaria, ele tinha 5 discípulos e não 12, e ele foi morto enforcado. Não tá falando aqui do Messias cristão. Não tá. Então daí você já começa a notar, contanto existe um esforço covarde pelos meios das pessoas antissemitas, de alguns cristãos, não generalizo, porque eu sei que a maioria dos cristãos ama o povo judeu, independente de nós acreditarmos no Messias ou não, mas infelizmente existe esse povo que está inventando mentiras sobre o povo judeu, né? Outra parte muito interessante também, que nós podemos retratar aqui, é também no Sayadrin, Talmud Sayadrin 43b, que eles também falam aqui, o Talmud aqui também nessa página, está falando, metendo o cacete também no Jesus lá, dizendo que ele cometia sacrifícios. Mas olha o que está escrito. Rabino Yoshua disse, aquele que sacrifica o mal, a má inclinação, ou seja, aquele que se arrepende, confessa seu pecado sobre ele, as escrituras atribuem a esse homem como se ele tivesse honrado o santo, bendito seja, e ambos os mundos, nesse mundo e no próximo, porque está escrito, quem oferecer sacrifício de confissão, me honra, coisa que não aconteceu com Yeshu, ele não se arrependeu. Vale lembrar que nós estamos falando desse homem Yeshu, não estamos falando do Yeshua que o povo tanto fala, não. E também está escrito lá, segundo eles, que no Talmud, Tratado de Sayadrin, na página 107b, comentário 17, fala o seguinte, assim que eles dizem, ele, Jesus, veio até ele muitas vezes implorando, isso assim, dizendo que Jesus chegou ao rabino, implorando, recebe-me, mas o sábio não ia dar atenção a ele. Um dia ele, Rabino Yoshua, estava recitando o Shema, quando Jesus, isso é o que as pessoas estão falando, diz que está assim no Talmud, mas vou mostrar para vocês como é que está na verdade no Talmud. Estou lendo aqui a versão dos antissemitas. Quando Jesus diante dele, Jesus, pensando que era para repeti-lo, foi colocado um tijolo e adoraram. Aí o rabino disse, arrependei-vos, disse o rabino Yoshua, para ele, aquele que peca e faz com que os outros vão ao pecado, não é concedido ao menos aos meios de arrependimento. E o mestre disse, Jesus, o Nazareno, praticou magia e levou Israel para o pecado. Isso é o que eles dizem. Mas olha isso que eles dizem que está no Tratado de Sayadrin, na página 107b. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Isso aqui não está se referindo ao tal, está falando a Jeroboão, está se referindo às pessoas que praticam
a magia negra, a feitiçaria, o pecado, e incentiva as pessoas também a praticar a magia negra. É isso que o Talmud aqui está falando. Só que eles querem dizer, nem cito não, mas quer dizer que é o Jesus. Entendeu? Então, e eles tiraram isso da onde? Na verdade, tiraram isso do Talmud Tratado de Sotá, 47a, que fala. Olha o que verdadeiramente está escrito lá. O que está escrito no Tratado de Sotá? Quando o rei Jananeus colocou os rabinos, levaram os rabinos à morte, Simeão foi escondido por sua irmã, enquanto o rabino Yoshua fugiu para Alexandria, no Egito. Quando havia paz, Simeão ben Chatá enviou essa mensagem para ele: de mim, Jerusalém, a cidade santa, a ti, Alexandria, no Egito. Ó minha irmã, meu marido habita no meio de ti, e eu obedecerei desolado. Rabino Roshua levantou-se e voltou ao encontro, encontrou-se em um determinado pousado, onde eles pegaram-lhe grande respeito. Ele disse, desculpe gente, estou meio gripado, como é belo este lugar. Um dos seus discípulos disse, meu senhor, seus olhos estão estreitos, disse-lhe. Ele respondeu-lhe, pessoa má é como tais pensamentos que tu pensas. Ele enviou 400 chifres como um gol. Os discípulos vieram antes dele em muitas ocasiões, os discípulos maus, né? Mas ele recusou-se a observá-lo, ou a ensinar, né? Um dia, enquanto Rabino Yehoshua estava recitando o Shema, esse discípulo mau veio até ele, tá? Sua intenção era recebê-lo, e ele fez um sinal com a mão para ele, quer dizer, para ele não se aproximar. Mas o discípulo pensou que ele estava repelindo, chamando a atenção. Por isso foi criado um tijolo e adorou esse tijolo. Rabino Roshua disse-lhe, arrependei-vos. Mas ele respondeu-lhe, assim que recebi de ti, que quem pecou e fez com que outros pecassem é privado do poder de fazer pertinência. O mestre disse, o discípulo praticava magia negra e levou Israel extraviado. É isso que está no Sotá. Não tem nada. Vocês ouviram por acaso o nome Yehoshua ou Jesus aqui? Não existe. E eles inventam. Segundo lá o rapaz que fez a verdade sobre o Talmud, isso está escrito no Tratado de Sotá 47a. E não está. Tá? Aí, continuando no Tratado de Sotá 47a, está escrito: foi quando Eliezer, que é um grande sábio do Talmud, também chamado. Foi quando Rabino Eliezer ben Dinai, também chamado Terriná, apareceu, e ele foi posteriormente renomeado de filho do assassino. Aqui está falando de um pecador. Tá? Quando adúlteros multiplicaram a cerimônia de abertura das águas amargas e foi interrompido pelo seu adultério. Tratado de Sotá. Rabino Eliezer disse aos sábios: mas bem-estada não levarão diante a feitiçaria do Egito por meio de arranhões na forma de encanto sobre a sua carne? Ele era um tolo. Respondeu que a prova não possa ser feita a partir de tolos. O que está acontecendo aqui? O Talmud os rabinos estão debatendo como proceder com um discípulo judeu que se aproximou da idolatria e quer fazer vamos dizer, um sincretismo, unir a Torá com a idolatria. Aí está falando que não se aproxima e tal, explicando também como é que a Torá fala que deve ser castigado os idólatras e tal. Só que o que acontece? Começaram a dizer que isso se refere, que nós estamos falando abertamente, que se refere ao Jesus, e não é. Isso também não quer dizer que o judaísmo, vê Jesus como algo bom, que vê Jesus como Messias. Não, para nós Jesus é um ídolo. Fato, é um ídolo. Mas nosso sábio não fala
Tem coisa que está no Talmud que foi antes do suposto aparecimento de Jesus. Então, como que poderia se referir a ele, entendeu? Então, assim, esse vídeo é só para explicar para vocês as mentiras que vem inventando aí sobre o Talmud, sobre os judeus. Já inventaram tanta mentira dizendo que nós mandamos o mundo, que os judeus são donos dos bancos. Eu sou pobre, por exemplo. Que os judeus é a nova ordem. Gente, por favor. Olha, o nosso sábio fala que a idolatria leva a pessoa à idiotice. E realmente, quando a pessoa se torna tão idólatra, ela se apega tanto a uma visão que não existe fora de órbita que ela começa a acreditar até em fada. Começa a acreditar em coisas que não existem. Então pense bem, tá bom? E se você gostou aí, dê um joinha, se inscreva no canal. E depois vamos fazer outros vídeos aí, ok? Shalom.